A Palestina era um pequeno território situado entre o Mar Mediterrâneo, a Fenícia, a Síria e os desertos árabes, o Oriente Médio. O Rio Jordão cruza esse território de norte a sul e desemboca no Mar Morto, crescente fértil. As condições geoclimáticas dificultavam muito a atividade agrícola. Porém, nas margens do Rio Jordão existiam água, vegetação e terras férteis e aráveis, ocasionando constantes invasões de território palestino. Sua posição estratégica, local de passagem obrigatório entre a África e a Ásia, também atraíam as invasões. Toda a história do povo hebreu é narrada no Antigo Testamento, portanto, apresenta uma série de mitos religiosos. Essa história teria início na cidade de Ur, Mesopotâmia. Após receberem influência do seu primeiro líder, Abraão, os hebreus migraram para Canaã, também chamada de Terra Prometida. Após sofrerem vários anos com a seca, quando os hebreus ocuparam a Palestina, ainda eram nômades e estavam organizados em clãs em 12 tribos. Emigraram para o Egito no período do Médio Império, por causa da Grande Fome, onde foram aceitos pelos Hicsos, povos de origem semita que haviam dominado o país dos faraós, tornando-se escravos do mesmo. Após esse período de ocupação, por volta do Novo Império no Egito, os Hicsos foram expulsos, seguindo-se também uma grande perseguição aos hebreus, que, guiado pelo grande líder Moisés, retornaram à Palestina. Êxodo. Escritores médicos têm chegado à conclusão de que o Código Mosaico, que contém os documentos sanitários básicos do Velho Testamento, apresenta, são princípios científicos de saúde. Os seus princípios fundamentais de Moisés eram tão sãos, as suas leis tão claras, a sua atenção aos pormenores tão perfeita e o seu espírito tão intrépido, como se vivesse nos nossos dias. No começo do seu código, Moisés registrou essa promessa. E Deus lhe disse: se escutarem com atenção aquilo que eu, o Senhor vosso Deus, vos ordeno, se fizerem o que me agrada, obedecendo aos meus mandamentos e cumprindo as minhas leis, não vos enviarei nenhuma das pragas com que castiguei os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura os vossos males. Êxodo 15, 26. Moisés, o primeiro legislador do povo hebreu, não foi apenas no terreno religioso. Suas prescrições incluem preceitos de higiene que o colocam entre os grandes sanitaristas de todos os tempos. Além disso, a lei de Moisés também abrangia conceitos de higiene e controle de doenças, como a quarentena e a eliminação do excremento humano. Esse fato é notável, considerando que a medicina egípcia dos dias de Moisés que era, em grande parte, uma mistura perigosa de charlatanice e superstição. O exame do doente, o diagnóstico, o isolamento, o expurgo, a desinfecção, o afastamento dos objetos contaminados para lugares inacessíveis são ensinados. Há prescrições especiais e severas para os casos de lepra em trechos de Levítico e Deuteronômio. Quarentena. De acordo com a lei, quem tivesse ou fosse suspeito de ter uma doença contagiosa era posto em quarentena, isto é, mantido distante ou isolado de outros por certo tempo. Períodos de 7 dias de quarentena eram impostos em testes de averiguação da lepra, no caso de pessoas, de roupas e de outros itens ou de casas. Também, a pessoa era considerada impura por 7 dias se tocasse num cadáver humano. Embora as escrituras não digam que este último regulamento foi dado por razões de saúde, dava-se assim alguma proteção a outros, caso o cadáver fosse de alguém que morreu de doença contagiosa. Da observância à lei, frequentemente resultavam benefícios para a saúde. Por exemplo, ela exigia que o excremento humano no acampamento militar fosse coberto. Deuteronômio 23, do 9 ao 14. Assim, provendo considerável proteção contra doenças infecciosas transmitidas por moscas, tais como a disenteria e a febre tifoide.
Consequentemente, prevenia-se a contaminação dos alimentos e da água. A Bíblia não é um livro de medicina. Mesmo assim, já falava de cuidados com a saúde que só foram descobertos tempos depois. Isolar as pessoas doentes. Moisés dizia que pessoas com lepra tinham que ficar separadas das outras, mas só foi com as graves doenças da Idade Média, uns 700 anos atrás, que os médicos aprenderam isso e até hoje se reconhece que esse método funciona. É preciso se lavar depois de tocar num cadáver. Até o final dos anos 1800, os médicos muitas vezes tocavam em cadáveres e depois nos pacientes, sem lavar as mãos. Isso causou muitas mortes. Mas a lei que Deus deu a Moisés dizia que a pessoa que tocasse num cadáver estava impura e não podia adorar a Deus junto com os outros. A lei até orientava a pessoa a se lavar com água. Isso com certeza ajudava a preservar a saúde das pessoas. Orientações de higiene. Todos os anos, mais de 500 mil de crianças morrem de diarreia, principalmente pela falta de um sistema de esgoto. A lei que Deus deu a Moisés dizia que o excremento deveria ser enterrado longe de casa. Quando fazer a circuncisão? A lei dizia que o menino deveria ser circuncidado no 8º dia de vida. Levítico 12:3. Nos recém-nascidos, o sangue que passa a coagular normalmente depois de uma semana de vida. Se a circuncisão fosse feita antes disso, poderia causar uma hemorragia. Nos tempos da Bíblia não existiam os tratamentos de saúde modernos que temos hoje. Assim, era sábio esperar uma semana para fazer a circuncisão. Portanto, Moisés e seus seguidores produziram um código de leis que estavam muito à frente do seu tempo, pois refletiam conceitos médicos e de higiene que, odiernamente, sabemos ser eficazes e coerentes com as necessidades dos acometidos por determinadas doenças vividas naquele tempo.